Vamos chegando, belezinhas da minha vida. Vamos chegando. 9 da noite. O que você tá fazendo, hein? Vamos falar de teologia? Vamos falar de coisa que importa? Quero saber como é que vocês estão. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês não enjoem de mim, porque às vezes eu acho que eu apareço demais por aqui. E vocês enjoam de mim. Eu espero que isso não seja uma verdade. Bom, por que nós estamos aqui agora essa noite? De supetão, assim, que eu nem avisei nada. Porque eu estava pensando na vida e me perguntando: será que as pessoas já se perguntaram por que foi que Deus, na sua soberania, poder e majestade, não estalou os dedos e fez com que o pecado sumisse do mundo? Porque essa é uma pergunta que o meu marido já me fez. A gente foi assistir um culto da nossa igreja normalmente. Então, nós saímos do culto e o meu marido falou assim: você sabe que hoje foi a primeira vez que eu entendi por que Jesus precisou vir? Porque eu nunca entendi por que Deus, que é tão poderoso, criador de céus e terra, Deus que é tão majestoso, miraculoso, extraordinário, precisou matar o próprio filho, precisou mandar Jesus aqui para morrer por mim, por você. E aí eu estava me pensando aqui, será que mais alguém tem esse problema? Será que mais alguém tem essa dúvida? E aí, para não estar aqui só, eu chamei meu amigo querido, amado, Michael Custódio. Deixa eu chamar ele de... Come here, Michael. Cadê meu irmão? E aí, tudo bem? Há quanto tempo, meu amigo? Verdade, né? Prazer imenso. Você me ouve bem aí? Ouço. Ah, então tá ótimo. Obrigado aí pelo convite. Muito bom estar com você aqui, né? Agora, depois que minha filha nasceu, acho que é a primeira live que eu faço e estou muito feliz aqui de estar fazendo sobre um tema tão importante, né? Que é falar sobre o Evangelho, né? Basicamente, falar sobre o Evangelho. A propósito da morte de Cristo é algo que me deixa muito entusiasmado em falar, porque, como você bem falou aí, né, muita gente está na igreja, é crente de muito tempo e não sabe o propósito da morte de Cristo, não sabe se ele realmente teria que morrer ou não, né? E as pessoas ficam fazendo essas perguntas aí que você falou, mas pô, Deus é tão poderoso, né? Não poderia ter feito de uma outra forma, não poderia simplesmente perdoar o pecador, né? Será que ele não é bom o suficiente? Ele teria que agir de forma má para salvar pecadores, né? E as pessoas que fazem essa pergunta o tempo todo, então é importante estar aqui com você, né? Uma grande teóloga e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto que para mim é muito bacana. Michael, olha, faz tanto tempo que a gente não se vê, mas eu sinto como se tivesse sido ontem, porque você é um amigo muito querido, que a gente caminhou junto muito tempo, até a sua esposa engravidar, e aí vocês tiveram uma série de complicações aí na vida de vocês, você precisou se afastar. Mas eu fico muito feliz que você tenha voltado, que a sua esposa esteja bem o suficiente para que você volte a nos agraciar com o seu conhecimento, porque eu me lembro que quando a gente começou a caminhar junto, eu te perturbava horrores pelo direct, que eu ficava perguntando um monte de coisa, era mesmo uma grande referência para mim, né? Eu queria alcançar o conhecimento que você tinha, eu queria alcançar a tua estatura, e você me ajudou muito, sempre foi muito humilde, muito manso comigo, e eu sou muito grata, porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa de ajuda. E quando eu precisei da sua ajuda, você estava lá para responder as perguntas mais estúpidas do mundo, as coisas mais bobas desse universo. E eu aprendi com você a respeitar as perguntas simples, porque existem perguntas honestas na simplicidade. E uma delas é: por que Jesus precisou morrer para que nós fôssemos salvos?
Qual é o plano de Deus com essa morte? Não dava para ter sido evitado? Tanto sofrimento de Jesus não podia ter sido evitado? Deus, em seu poder, em sua soberania, não podia ter impedido que Jesus passasse pelo que passou? E essa é uma pergunta honesta, de corações sinceros. E aí eu queria que você começasse a falar para nós, e aí a gente vai conversar sobre isso. Qual é a tua cosmovisão, a tua explicação a respeito dessa necessidade sacrificial de Cristo? Porque eu tenho a impressão assim, ó, a história da humanidade, ela é um pequeno recorte. Pequeno recorte. A gente tem dificuldade de entender a eternidade, porque é algo que está acima do nosso entendimento, que é tão limitado. Quando a gente pensa em eternidade e olha para o tempo Cronos, é muito pequeno. É ridiculamente pequeno. É um tempo muito pequeno que Deus está contando uma história. E eu acredito que a gente tem que ter essa visão quando a gente fala da morte de Cristo. Uma morte que acontece na eternidade para alcançar um tempo Cronos. Fala para mim. Eu penso que o grande equívoco das pessoas, né, isso não somente nessa questão da redenção em si, do plano redentor, né, que foi traçado na eternidade, como você bem citou aí. O grande problema das pessoas está em contemplar o ser divino apenas por um aspecto, né? Eu costumo dizer que para você fazer uma boa teologia, você tem que partir dos atributos de Deus. Se você não tiver uma boa teontologia, a gente chama assim, né, teologia sistemática, o estudo do ser de Deus e basicamente de como ele se revela através de seus atributos, se a gente não tiver essa base bem solidificada, a gente vai ter muitos problemas. E esse é um dos problemas. Normalmente as pessoas fazem essa pergunta, até mesmo de forma honesta, de forma sincera, elas fazem contemplando Deus apenas do aspecto do amor, né? Então eu falo assim, se Deus ama as pessoas, né? Ele não poderia ter feito isso de uma forma menos sangrenta, mas por que ele teve de fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Então o problema dela está onde? Está no ponto de partida. É contemplar Deus, o ser divino, apenas do aspecto do amor, ou de como ela concebe, né, o amor de Deus. Não de como Deus é amor verdadeiramente, mas sim como as pessoas interpretam o Deus é amor. Por quê? Porque o Deus é amor, o Deus ser amor, né, a ideia do amor divino, ela contempla, tem que contemplar a justiça de Deus, né? O Paul Watts tem uma frase célebre que ele fala assim: a pior notícia que nós poderíamos ter, né, é que Deus é bom. Essa é uma notícia ruim. Por que é uma notícia ruim? Porque se Deus é bom, nós, pelo contrário, somos maus, né? Então, partindo desse pressuposto que você tem um Deus bom governando sobre criaturas que são más, né? Deus precisa fazer alguma coisa com essas criaturas para que a sua bondade seja manifesta. Pensamos bem que, mais uma vez eu tiro do Paul Watts esse exemplo, né? De que o juiz bom ele precisa julgar de maneira justa aquela pessoa que cometeu um assassinato. Agora está na mídia aí o caso do estupro, né, que aconteceu em México, não sei se você ficou sabendo disso, mas está bem aí nas mídias, né? É um caso horroroso. Então, penso, não sei se você chegou a ver, né? O estupro quando fazia uma cesárea, uma coisa assim? Exatamente. Então, exatamente. Então, se a gente pensar num juiz bom, ele vai ter que julgar esse caso com justiça, ou seja, dar a paga devida para esse cara que cometeu um crime hediondo, né? Horroroso. Se esse juiz desse plenamente uma misericórdia para essa pessoa que cometeu uma atrocidade dessa, eles não teriam um juiz bom. Essa é a lógica da coisa. Para Deus exercer a sua bondade, seu amor, de acordo com o seu ser, de acordo com como ele se revela, como as Escrituras mostram como que Deus é bom e justo, a ideia não é separar esses atributos
mas é mostrar que como um justifica o outro, né? A gente fala em teologia que o amor de Deus é um amor justo, a justiça de Deus é uma justiça amorosa, a sua santidade é uma santidade justa, né? A sua santidade é amor. Então você vê que como que os atributos de Deus, eles coexistem de forma equânime, perfeita, né? Onde eu quero chegar, Diana? Eu quero chegar no ponto que se Deus é bom e nós somos pecadores que nos rebelamos em Adão, ele precisa aplicar a sua justiça sobre pessoas como eu e você, que estávamos, né, como Paulo fala, todos nós somos pecadores, que todos os pecados foram instituídos da glória de Deus, e por isso, né, a paga para a nossa injustiça é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, nós merecemos a morte, né? Então, Deus precisa aplicar essa paga para ele ser um ser bom. A ideia básica é essa, né? E como que ele vai fazer isso? Como que ele vai fazer isso, né? Ele não pode simplesmente nos justificar, nos aplicar a sua misericórdia sem dar a paga devida que nós temos com ele, a nossa dívida, né? A nossa dívida para com ele. E ele faz isso aplicando essa dívida ou cobrando essa dívida do seu próprio filho, né? A morte do seu filho é a paga que nós deveríamos pagar, mas não tínhamos condições alguma, né, para fazê-lo. E o Senhor cobra isso de um substituto. Essa é a grande ênfase da teologia, a grande ênfase da obra de Cristo na cruz, né? Ele morre por nós, não somente por nós, mas em nosso lugar. Então, quando Cristo está naquela cruz, né, recebendo ali a ira de Deus, total ira de Deus, né, ele só pode receber por duas coisas. Primeiro, porque ele é Deus como Deus. Dessa forma, a gente até fala isso, os nossos símbolos de fé, de Westminster, ele fala que a natureza do pecado, ele contempla contra quem esse pecado foi cometido. Vejamos, se eu tenho se eu cometi alguma coisa contra você, né, essa natureza a gravidade desse pecado, a gravidade dessa coisa que eu cometi contra você, ela contempla você. O tamanho é o tamanho da nossa amizade, enfim, de todas as questões, mas é um tamanho de algum aspecto finito. Agora, quando eu peco contra Deus, eu estou pecando contra um ser totalmente santo, perfeito, infinito em seu ser. Logo, essa dívida é uma dívida infinita. Max, e você sabe que eu tenho uma teoria, né? Eu sou uma pessoa que agora faz teorias. E eu acho, eu entendo, e eu ainda vou pesquisar, ainda vou escrever sobre isso, anota aí. Quando Deus decide criar o homem, quando decide criar a humanidade, já era certo, né? Deus já havia decretado a queda. Por quê? Porque nós somos atraídos por aquilo que por aquilo que nos é coincidente. Deus olha para o homem só e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira idônea, que lhe faça ali, que lhe seja. Qual é a palavra que Deus usa? Compatível? Não. Qual é a palavra? Você lembra? Far-lhe-ei alguém que lhe seja compatível, uma palavra assim que ele usa. Cadê? Bom, e nisso de fazer alguém que lhe seja compatível, essa verdade comunica para nós que nós buscamos aquilo que é compatível conosco. É uma ansiedade do homem buscar algo que nos seja compatível. Então, quando nós olhamos entre todos os animais e não vemos ninguém que nos seja compatível, a gente se sente só. E aí Deus faz para nós um companheiro, uma companheira idônea, tira Eva de Adão, forma os dois ali no jardim e dá a eles compatibilidade, complementariedade. E a gente busca isso o tempo todo. E aí eu tenho uma teoria, heresia minha, tá? Joga fora se não prestar. Nós fomos feitos do pó. Do pó fomos feitos, ao pó voltaremos. Então é natural que a gente passe a vida buscando o pó.
E o que o pó é, se não queda, pecado e sujeira? Então, por quê? E por que a gente busca o pó e não busca Deus? Porque nós não somos perfeitos. Porque Adão e Eva não eram perfeitos. Comparando-se a Deus, se nós fôssemos perfeitos, seríamos como Deus. O único perfeito é Deus. Eu não sou perfeita. Adão e Eva também não eram. Eles tinham coisas neles que eu não tenho, como a liberdade de não fazer aquilo que Deus disse para que não fizesse. Hoje nós somos escravos do pecado. Adão e Eva, eles tinham a liberdade da vontade, como nós não temos hoje. Quer dizer, em Cristo, nós voltamos a ter o olhar para Deus. Sem Cristo, a gente é escravo do pecado. A gente não tem liberdade de não pecar. Porque é só o que a gente almeja. Porque é só o que a gente anseia, que é o pó. Então, quando Deus cria um ser imperfeito, e Deus não tinha como criar outra coisa senão um ser imperfeito, porque senão ele criaria outro Deus, e isso é impossível, porque Deus é Deus. Deus não se faz, ele é. Então, quando ele cria um ser imperfeito, ele já sabe o que vai acontecer disso. Por isso a cruz é desde antes da fundação do mundo. E quando Deus decide criar-nos para se relacionar conosco, ele já sabe que do pó viemos, ao pó voltaremos. Buscaremos o pó a vida inteira. A menos que em Cristo ele nos mude de natureza, nos tire essa natureza de pó e nos leve para a natureza que é santa. Uhum. Estou viajando, heresia minha, tá? Mas eu ainda vou buscar a lei da atração da matéria. Eu ainda vou fazer isso cientificamente para provar que não são os opostos que se atraem, mas são exatamente as coisas feitas da mesma matéria. Então, do pó eu vim, ao pó eu volto. O pó é o que eu busco a vida inteira, até que Deus mude a minha natureza. Me faça não mais corpo morto, mas espírito vivo. Então, quando Deus cria o homem lá no Éden, ele já sabe, por isso a cruz. Porque ele está contando uma história, a história de um redentor, a história de um salvador que veio para um povo. E aí o que você falou, quer comentar alguma coisa sobre isso? Tem alguma coisa para falar? Esse é o momento. Não alguma coisa para comentar, mas só, eu não sei se eu, na verdade, eu acho que eu não concordo com esse ponto seu aí. Manda! Manda! E com todo respeito, é claro, porque a ideia da perfeição ali, quando Deus cria Adão e Eva, não somente Adão e Eva, mas o mundo, né, e as suas criaturas, a criação total, a Bíblia fala que Deus criou e viu que era bom, né? E partindo de Deus, a gente sabe que não pode vir, né, nada que não seja bom. Deus, ele é o pai das luzes, o pai das luzes, né, como diz Tiago ali, e tudo que vem de bom, tudo que é bom, provém dele. Então, a criação de Deus era boa, né? Ele viu que era bom. A ideia do perfeito, talvez, não sei se foi isso que você quis dizer, né? Que ele não estava, Adão e Eva não estavam no seu estado ainda pleno. Aí eu concordo, se for essa ideia, não estava num estado pleno. Esse estado pleno ele dependeria, né, da sua possibilidade de não pecar. Precisaria não pecar, não transgredir a lei escrita de Deus para que eles, por exemplo, prosseguissem na vida, né? Agostinho falava do posso pecar e posso não pecar, né? Então o estado deles lá era um estado de santidade perfeita. Os nossos símbolos de fé falam isso, né? Não, de santidade perfeita sim, mas não de Sim. perfeição enquanto homem e mulher. E digo perfeitos sendo completamente santos como Deus o é. Porque depende. Eu estou falando, talvez eu não tenha pegado essa sua concepção de perfeição, né? Com certeza eles não eram como Deus. Isso, verdade, perfeito. Porque eles são. Alô? Tá ouvindo? Tô. Eles eram criaturas, né? Então, impossível a criatura ser igual a Deus. Isso aí, ok, maravilha. Agora, a ideia da perfeição, né? Eles eram santos de forma
plena, de forma perfeita, sem problemas de pecado, sem mancha de pecado nos seus seres, né? Nos seus seres, como seres criados, né? A imagem de Deus refletia de forma perfeita em Adão e Eva. Eles tinham comunhão perfeita com Deus. Agora, essa perfeição, ela não é uma perfeição, né, por exemplo, como nós teremos no céu. Porque isso dependeria de que eles cumprissem o pacto das obras, que a gente chama de pacto das obras, né? Eles precisariam obedecer a Deus e não comer, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse pacto, né, foi quebrado por Adão e por Eva, né? Principalmente por Adão, representante ali, e esse estado de perfeição foi ali quebrado. Agora, é claro, perfeição não é ser igual a Deus, né? O estado de santidade dele não significa que a sua santidade ela é uma santidade absoluta no sentido de ser eterna. Não, isso aí é impossível. É uma santidade derivada, é uma santidade dependente, né? A gente sempre fala assim, o Adão e Eva, eles não são independentes, nunca foram. Eles foram criados para serem dependentes de Deus, né? Logo, essa ideia de dependência sempre houve na criação. Toda a criação depende de Deus. Não somente o homem, né? Não somente Adão e Eva, mas toda a criação depende de Deus. Então é uma santidade o quê? Derivada. Ok, aí beleza. Agora o estado de perfeição com relação à santidade é plena, né? É plena porque deriva de Deus. Agora, é claro, é uma santidade derivada. Não é uma santidade do tamanho de Deus, porque somos criaturas, né? Então, nesse ponto de ser igual a Deus, a gente nunca vai ser, né? É isso, Nem mesmo no céu. A gente sempre vai ser criatura. é isso que eu tô falando. A perfeição moral deles era perfeita. Eles eram moralmente perfeitos, moralmente inclinados à santidade e santos. Mas eles não eram perfeitos como Deus, né? Não, Eles claro. eram criaturas feitas de uma matéria, e uma matéria que perece. Adão e Eva, eles não pereciam no jardim porque se alimentavam da árvore da vida. Porque eles eram seres perecíveis. A ideia do perecer também está ligado ao pecado, né? Não, mas é física. finitude. O único infinito, o único Sim, que sim, tem o sim. atributo da infinitude é Deus. Sim, mas a infinitude de Deus não é somente viver para sempre, mas é não ter começo nem fim. Entendeu? É diferente. A ideia do homem, por exemplo, quando a Bíblia fala que nós viveremos para todo sempre, que nós somos seres criados para a eternidade, né? Não significa que nós somos seres infinitos, significa que nós somos seres eternos no sentido de viver para todo sempre. Inclusive, a nossa própria morte, ela não é o fim de alguma coisa. Ela é, inclusive, para os cristãos, o início de uma nova vida, né? E para aqueles que são ímpios, o início de uma vida debaixo totalmente da ira de Deus. Então você vê que há uma eternidade. Ou você vai passar uma eternidade com o Senhor Jesus nos céus, ou você vai passar uma eternidade no inferno, juntamente com Satanás e seus anjos, debaixo da ira de Deus. Então a ideia de infinitude de Deus é diferente porque Deus ele não tem nem começo nem fim. Né? E essa é a ideia clara de infinitude. Com relação ao homem, ele não é infinito, mas ele foi criado para ser eterno. Né? E no pecado, há aí como você falou, essa ideia da corrupção. E a corrupção gera a morte, e a morte gera a degradação da carne, do corpo, de todas essas questões. Mas se não tivesse havido o pecado, né? Se o Adão cumprisse se a irmã cumprisse, se Adão cumprisse, fui ler o comentário, se Adão cumprisse o É pacto que todo das obras, entendimento diferente do tradicional é considerado herege. Mas todos esses pensamentos eu não estou tirando da minha cabeça. Eles são é, pensamentos tirados dos estudos sobre o paraíso do reverendo Heber Carlos de Campos, o pai. Ele não, afirma que Adão e Eva não pereceram enquanto se alimentaram da árvore da vida. Quando são expulsos do jardim e não têm mais acesso à árvore da vida, eles têm essa bênção, porque com a queda, se a gente vivesse eternamente, isso seria terrível. Eles passam a perecer.
E Apocalipse vai dizer para nós que nós voltaremos a nos alimentar da árvore da vida e seremos curados por suas folhas. Mas curados de quê? Se não haverá mais choro, nem dor, nem pranto. Curados das nossas dores físicas, porque nós temos músculos, nós temos cordas vocais e nós não vamos virar uma imatéria na eternidade. Nós Com teremos certeza. corpos. Seremos seres humanos. O único que não consegue emitir som, o único que consegue emitir som sem corda vocal é Deus. Nós precisamos. Os anjos precisam. Então, nós teremos um corpo. Como esse corpo será? Eu não sei, mas ele não será mais perecível porque ele continuará se alimentando da árvore da vida. Exatamente. Então, a talvez... heresia não é minha, não. A heresia Não, talvez... é do Heber Carlos de Campos. Ó, os atributos. Deus seus atributos. Talvez você, assim, com todo respeito, talvez você não esteja conseguindo transmitir a ideia de uma forma, assim, talvez um pouco mais clara. Eu fiz teontologia com o Dr. Heber, entendeu? No Andrew Jump. Então, eu conheço bem a teologia dele nesse sentido. Inclusive, a cristologia dele é maravilhosa. Assim, eu declaro que eu aprendi cristologia com o Dr. Heber. Eu bebo nessa fonte aí, o ser de Deus, né? Eu sou realmente um fã incondicional, não somente do Dr. Heber, quanto do Dr. Heber Carlos Heber Campos Júnior também, que é fantástico. São os dois grandes teólogos assim do meu coração, que eu amo de paixão, realmente. A grande questão aí, talvez esteja tocando no ponto da corrupção pré-queda. Talvez essa ideia, né? Como eu não falo de corrupção pré-queda, eu falo de um corpo pré-queda, que precisa ainda se alimentar da fonte da vida para continuar vivendo. Porque o homem ainda depende de Deus para ter vida. Eu não estou falando de corrupção. Perecibilidade não é corrupção. É poder do tempo sobre o corpo. O passado. Aí ele chegou à conclusão. Ele precisava se alimentar, né, da árvore da vida para que eles continuassem tendo vida, né? Então, essa ideia aí, beleza, assim, embaixo tranquilo. É a ideia de que eles viveriam enquanto cumprisse o pacto. A ideia é essa. Aí a gente entrou no acordo aí. A ideia, eu entendi o que você está falando, que no céu, né, todo esse pacto ele foi cumprido por Cristo, né? Todo esse pacto ele foi cumprido por Cristo, então a gente já vai ser, né, já vai ter sido alimentado perfeitamente por ele e não haverá possibilidade de corrupção. A ideia é essa. No céu, Cristo cumpriu tudo, então não há nenhuma possibilidade, por exemplo, da gente pecar e sair da presença de Deus. Porque quem garante esse estado de perfeição plena é o próprio Cristo. Maravilha. Mas isso não faz. No Éden, mas isso não faz do nosso corpo eterno por si só. O nosso corpo não será eterno por si só. A gente vai precisar continuar se alimentando da árvore que gera vida. E essa árvore é Cristo. E isso não tem nada a ver com sermos corruptos. Isso tem a ver com sermos humanos. Em corpos glorificados, ok, em corpos glorificados, mas não deuses. Ainda homem e mulher. Perfeito. Perfeito. A única coisa talvez foi uma questão de comunicação mesmo, da ideia de de que eles precisavam se alimentar da árvore. Agostinho fala sobre isso, né? De que eles teriam vida enquanto cumprisse o pacto. Então, o cumprimento do pacto ali é um pacto condicional para que eles tenham vida. Qual é o símbolo desse pacto? Qual é o símbolo do pacto? O alimento da árvore. Claro, da árvore. A ideia é que quando ele quebra esse pacto, né, há ali uma barreira, uma ruptura de comunhão com Deus, e a partir daí, né, entra a morte no mundo, né, entra a corrupção, no sentido, não somente no sentido do pecado, mas no sentido de degradação, no sentido de declínio moral, declínio ético, todo o sentido de degradação, ele ocorre depois da quebra do pacto, né, por parte do homem. Mas, como você bem falou, Deus não é pego de surpresa e dessa forma ele já tinha não somente planejado a própria morte de Cristo, mas como decretado isso, né? Então, essa queda ela não é um plano B,
de Deus, né? O fato dele enviar Cristo não é um plano B, mas já fazia parte dos decretos secretos de Deus, do seu plano A, que o homem caísse e provasse das suas misericórdias e de forma perfeita pudesse contemplar o seu Salvador a Cristo e perceber o quanto que ele é dependente de Deus, sendo conduzido por Cristo até uma vida eterna, plena, em estágio superior ao que Adão vivia no Éden, né? Então esse é o grande lance aqui da Então, nossa mas aí conversa, é né? que tá. Se existe um estado superior ao que Adão vivia no Éden, a gente não pode falar de uma plena perfeição de Adão e Eva no Éden. Então, Não, por isso que eu falei, essa perfeição, essa plena perfeição, ela só encontraria a partir do momento que eles cumprissem o pacto, né? Era a prova deles, né? Mas eles caíram na prova, eles caíram no pecado. A ideia é essa. Por isso que o estado do paraíso, né, é um estado acima, superior do estado do Éden, né? Por causa disso. Porque havia possibilidade dele pecar, né? Tanto é que pecou, né? Alguns teólogos vão até falar que no Éden era a única possibilidade de livre-arbítrio. O que significa? No sentido de que eles poderiam ir contrariamente, né, o contrário à sua própria natureza boa, que foi criada boa. Então, o que Adão e Eva fizeram foi o quê? Foi agir em contrariedade à sua natureza criada, à sua natureza boa. Então, uma única possibilidade de livre-arbítrio para esses teólogos vai ser onde? No Éden, né? Então, posteriormente a isso, o livre-arbítrio é negado pelo fato de que nós agimos em conformidade com a nossa própria natureza. O homem mau age em conformidade com a sua própria natureza, peca até o fim, né? O homem que é regenerado, que tem um novo coração, ele agora ganhou, né, de Cristo essa vitória do pecado e agora a lei do Espírito da vida é que domina ele, não mais a lei do pecado. Ele não mais está aprisionado ao pecado, mas ele agora foi liberto das 3 bolas que aprisionavam o homem. A morte, o pecado de Satanás, né, e a carne, né? Então você vê a carne, o pecado e o diabo, né? A carne, o pecado e o diabo, né? Então são essas 3 bolas que aprisionavam o homem, ele é liberto por meio de Cristo, né? Mas basicamente acho que a gente chegou aqui agora num acordo. e é nesse ponto que a gente chega no tema da nossa live, que fala justamente o motivo pelo qual Jesus precisou morrer. Então, todos nós nascemos em estado de reprovação. Todos nós nascemos reprovados por Deus, né? E todos nós precisamos pagar por isso. Existe uma justiça divina que cobra de nós o preço de sangue pelo pecado, porque pecado exige sangue. E Deus vai cobrar de todo mundo. Só que alguns de forma pessoal e alguns de forma representativa. Que é quando Cristo entra na frente daqueles que Deus deu a ele, se coloca de forma substitutiva e representativa para receber. Romanos 5 vai falar que é sempre representativo. Ou é Adão representando a raça humana caída, ou é, né, o próprio Cristo representando a nova criação. Então, de alguma forma, a gente está sendo sempre sendo representados, né? Ou por Adão, e aí vai ser cobrado de você aquilo que Adão não pôde pagar, né? Que ele descumpriu o pacto das obras. Então, centavo a centavo você vai ter que pagar. Ou, né, você vai ser representado por Cristo dessa forma. Toda a dívida, todo escrito de dívida, né, como diz Paulo, foi cravado na cruz. Então, não há mais nada a pagar, porque Cristo já assumiu essa dívida no nosso lugar. Mas a ideia é sempre representativa, né? Sim, e aí a gente pode entrar para falar do novo nascimento, que é uma morte inclusiva, que Cristo nos inclui em seu corpo de morte para que morramos nele, morramos com ele, ressuscitemos e tenhamos uma nova vida. Novo nascimento é o tema principal de todas as pregações do meu pastor local aqui, pastor Glênio Fonseca Paranaguá, que eu amo demais. E Um abraço. Você conhece ele? Um abraço, né? Ele está sempre levando o web aí, né? Uma igreja bem conhecida. Então, ele é maravilhoso. É Londrina? Londrina. Igreja Batista de Londrina, acho que é a primeira igreja Batista de Londrina, né? É famosa mesmo a minha igreja, é? É, igrejão. Louco!
Eu sabia que o pastor Glenn era conhecido aí em alguns lugares, mas não sabia que era tanto. E, enfim, um homem extraordinário. E ele fala muito disso, né? Que sempre contam para nós da morte representativa, da morte substitutiva, mas nunca falam para nós da morte inclusiva, que nos inclui, né? Então, quando ele fala assim, olha, quando Cristo morreu naquela cruz, eu estava lá e eu fui morto com ele, dentro dele. E quando ele ressuscitou, eu também estava lá. E eu nasci de novo com ele naquela ressurreição. E isso, eu acho isso belíssimo. E se a gente entende isso, que, que a morte já não tem mais poder, porque nós já morremos, né? E a vida, ela é totalmente nova, porque nós nascemos gerados em Cristo ali naquele novo nascimento, né? Nós fomos enxertados na genealogia dele porque nós ganhamos o seu DNA ali, nós ganhamos o seu sangue nos faz dele. É extraordinário. É, isso é algo maravilhoso, né? E a pergunta básica é por que Cristo teve que morrer? Simplesmente porque a gente não tinha condição alguma de nos salvar, né? Nós não teríamos condição alguma de nos salvar. E diante dessa nossa impossibilidade, né, total impossibilidade de nos salvar, porque nós somos totalmente pecadores em Adão, né? Só há uma possibilidade para nós, se Deus assumir, né, essa história do começo ao fim, né? Por isso que isso é importante, a ideia de que arminiana, que Deus apenas dá a possibilidade de salvação, isso é algo terrível. Porque se ele dá a possibilidade, isso depende de mim assumir essa possibilidade e encontrar de alguma forma Deus. Deus constrói metade da ponte, outra metade sou eu que construo, e a gente se encontra no meio dessa ponte. Isso é tão terrível porque isso é impossível de acontecer. Se Deus desse somente a possibilidade para nós, estaríamos todos nós no inferno, porque nós não temos chance alguma, né, de contribuir com essa salvação. E dessa forma Deus tem que fazer tudo, né? Ele tem que nos eleger antes da fundação do mundo, ele tem que nos dar destino de antemão, ele tem que nos vocacionar, ou seja, nos chamar de forma perfeita através da sua palavra, ele tem que nos regenerar, trocar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Ele tem que nos, além de nos regenerar, ele vai nos santificar, ou seja, são obras que são garantidas por Deus, né? Através da obra de Cristo. Então isso vai se culminar, claro, na glorificação final, mas a obra, né? Paulo também fala isso, que tanto querer, quando nós queremos Deus, é porque Deus antes, né, nos quis primeiro, né? Ou na linguagem de João, quando nós amamos Deus, é porque primeiro ele nos amou. Então, por que Cristo tem que morrer? Cristo tem que morrer porque a única possibilidade, né, de nós sermos salvos é se essa dívida, que é do tamanho de Deus, que é o Deus infinito, seja paga pelo próprio Deus, que é infinito. Cristo é Deus de Deus, né? Como diz os nossos credos. E não somente por Deus, mas tem que ser pago por um homem, né? E esse homem é Cristo também, é o Deus encarnado. Então, dessa forma, Deus se satisfaz com a dívida que nós tínhamos com ele, porque ela é paga centavo a centavo, ela preenche o ser de Deus, porque é o infinito pagando o infinito, é o Todo-Poderoso pagando o Todo-Poderoso, é aquele que não tem culpa pagando aquele que não tem culpa, é aquele perfeito pagando aquele que é perfeito, né? Mas também é alguém como eu e você, que veio a este mundo em carne e osso, né? Sofreu tentações, sofreu aqui, foi morto, pagou através do seu sangue precioso para que essa dívida fosse inteiramente paga. Então, não haveria outra possibilidade de salvação se não fosse por intermédio do Deus homem. Essa é a grande questão. Se Deus não envia seu filho, como é que a gente ia ser salvo? Simplesmente a gente não ia ser salvo. Simplesmente a gente não ia ser salvo. A gente não ia ser salvo, porque para nós sermos salvos, né, nós precisaríamos ser contemplados pela obra do próprio Deus através do seu Filho, que também é homem, é 100% Deus, 100% homem, perfeitamente Deus
perfeito homem, né? Então, isso aí já mata a nossa questão, né? Sim, e Cristo, ele não conquistou na cruz uma possibilidade, né? Cristo não conquista possibilidades, ele é absolutamente eficaz. A sua graça é absolutamente eficaz. O chamado salvífico é absolutamente eficaz. Porque Cristo, desde antes da fundação do mundo, já nos elegeu nele, já sabia tudo o que faríamos e se voluntariou para vir pagar por todos os nossos pecados. Os que nós já pecamos e os que nós ainda Uhum. pecaremos. Porque a gente ainda não morreu. Então a gente ainda continua aqui pecando todos os dias. E pecado não é só crime hediondo, né? A gente estava falando de crime hediondo assim logo no começo. Pecado é Uhum. mentira, pecado é maledicência, pecado é desrespeito, pecado é uma série de coisas que a gente desvaloriza porque a gente está de olho nos pecados que a gente considera pela nossa justiça própria maiores. É. Vivi, a pergunta da Luana aí é pertinente, né? E a gente responde com a Bíblia, né? Apocalipse 13, Deixa eu 8. ler a E pergunta. adoraram, Ai, né? peraí, deixa eu ler a Todos. pergunta. Deixa eu ler a pergunta. Então, na criação, ele já havia separado Cristo para vir e pagar por um pecado que ainda seria cometido, mas que ele já sabia? Não somente havia separado, mas havia entrado em acordo, né? O ser trinitário de Deus, a gente chama isso de pacto da graça. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo resolvem, né? Salvar o homem antes da criação do mundo. Então a queda já havia sido decretada. Apocalipse 13, 8 fala que o cordeiro que o povo estava adorando, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Então você vê que Cristo, ele não é um acidente, ele não é, e agora o homem pecou, e agora o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Cristo, vai lá, morre lá pelo povo, lá por essas pessoas, porque agora é só você mesmo para poder resolver, porque o homem falhou. Não foi isso, né? A morte de Cristo não somente estava planejada e Deus sabia, como ele mesmo decreta essa morte. Isso acontece por causa da vontade de Deus, né? Atos fala, né, da morte do Filho de Deus, e Pedro, acho que é Pedro, né, quando prega ali, ele atribui a culpa não somente aos judeus, aqueles que vocês mataram, mas aquele que foi morto pelo próprio Deus. Então você tem essas duas verdades, né? Cristo, ele é morto por causa da impiedade dos homens, dos judeus ali, daqueles que lançaram Cristo diante do Sinédrio, foi julgado, enfim, toda essa questão. Mas antes de tudo, né, todos esses estavam debaixo da vontade soberana de Deus, fazendo aquilo que, de alguma forma, contribuía para que os seus decretos fossem cumpridos, né? A gente chama em teologia isso aí de providência, né? E através da doutrina da concorrência, Deus faz com que todas as coisas concorram para que a sua vontade seja realizada. Aí você fala, então por que Deus planejou a queda? Para que isso? Porque se não fosse a queda, nós não saberíamos que Deus é misericordioso, nós não saberíamos que Deus é gracioso, nós não saberíamos que Deus perdoa pecados, nós não saberíamos que Deus se auto-sacrifica em prol de alguém que ele amou antes da fundação do mundo, né? Que são o seu povo, os seus filhos, né? Aqueles por quem Cristo morreu. Então, tanta coisa que a gente não saberia e não conheceria, não teria comunhão com Deus de uma forma como ele gostaria que nós tivéssemos se não fosse a queda, né? Então, até mesmo a queda, ela contribui de alguma forma para o nosso relacionamento com Deus. Não estou falando que nós temos que viver em pecado, não é isso. Eu estou falando que o fato do homem ter pecado lá no Éden mostra, por exemplo, o quanto que Deus é precioso, é um Deus amoroso, em já não somente deixar o homem por si só, mas já prover essa solução, né? Gênesis 3,15, o proto-evangelho, ele já manifesta isso de forma clara ali para Adão e para Eva, de que da semente, né, da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. A serpente lhe feriu o calcanhar, mas, né, aquele que nasceria da mulher, esse pisaria na cabeça da serpente. Eu agora recomendo um livro do John Owen, né, que é A Morte da Morte
na morte de Cristo, né? Então a gente, acho que foi lançado agora recentemente, não sei se foi por Edições Vida Nova, acho que foi por Edições Vida Nova. Tem uma edição também limitada, pequenininha, que é uma edição condensada da PES, né? Publicações Evangélicas Selecionadas, né? Por quem Cristo morreu. É uma versão pequenininha também, assim, da PES. Eu tenho aqui em algum lugar. É bem bacana, que vai explicar essa situação aí da motivação da morte de Cristo. Acho que expliquei, né, Viviane? Perfeitamente, eu não teria como explicar melhor. Eu fico muito contente da gente ter tido esse tempo. Eu sei que muitas das coisas que eu disse hoje não são comuns de serem ditas, por isso, Não, eu acho que não. Eu acho reações. que são comuns, sim. São comuns. Eu acho que são comuns, sim. É porque a gente está fazendo teologia, gente. Teologia é um negócio assim que a gente faz, como diz Joana Madureira, de joelhos, porque qualquer assim, às vezes a gente diz a mesma coisa, mas diz de uma forma tão, a linha é tão tênue, principalmente quando a gente entra em cristologia, gente, isso é algo assim, é algo muito denso e é muito perigoso, né? Então, às vezes, a gente está falando uma coisa certa, acontece comigo direto, estou falando uma coisa certa, mas talvez não de um jeito que as pessoas, quando forem ouvir, ouçam de uma forma a entenderem aquilo que eu estou querendo dizer. Isso acontece comigo muitas vezes. Tanto é que depois eu consegui entender o que você quis dizer. Eu acho que ninguém negaria isso aí que você disse, não. Eu vou aproveitar e vou fazer um desabafo. Vai. É muito cansativo para a mulher fazer teologia em qualquer lugar. Não é no Brasil, não. Em qualquer lugar. Os teólogos são geralmente muito ensimesmados em suas masculinidades. E eu preciso dizer que eu compreendo, porque as mulheres elas não querem saber de fazer boas teologias, elas querem virar a Bíblia em favor dos seus feminismos. E isso é muito grave. O reverendo Heber topou ser meu orientador de mestrado, porque ele disse para mim: você é uma mulher que eu vejo que não tem o feminismo como alvo para os seus estudos bíblicos. E isso me marcou muito, porque um senhor na idade dele dizer uma coisa dessa para mim, eu me senti envergonhada pelas mulheres que procuram as escrituras para justificar os seus feminismos. E é muito, muito complicado fazer teologia no Brasil, em qualquer outro lugar, sendo mulher, porque nós somos sistematicamente Desvalorizada, desvalorizar. A nossa fala é sempre vista partindo do princípio do erro. A gente nunca está certa, mesmo estando. Então, no momento em que alguém não entendeu o que eu estava dizendo, fez questão de me dizer que eu estava sendo herege. Fez questão de dizer... Por quê? Se fosse um pastor, e para pastor fazer teologia, ele não precisa nem ter seminário, tá? Sendo que para mulher fazer teologia, eu tô indo pro meu segundo mestrado para eu conseguir, quem sabe, talvez um dia ter voz em algum lugar. Depois do doutorado, é muito difícil. Então, que nós possamos aprender a respeitar e ajudar as mulheres. Porque e olha que eu comecei essa live falando isso com você. Você foi um cara que humildemente me atendeu quando eu precisei. Mas você foi 1 em 1 milhão, porque você não foi o único que eu pedi ajuda. E os homens, os teólogos, eles não estão interessados em ajudar as mulheres a crescerem teologicamente. Eu entendo os medos deles. Mas se a gente ficar tratando mulher com medo dos seus feminismos, a gente não cura essas mulheres de suas doenças e não dá a elas recursos de exercerem os seus dons de forma adequada e coerente com as escrituras. Então, isso é um equívoco, né, Vitor? Isso é equívoco, porque a teologia não é para homem. A teologia é para o povo de Deus, é para todo ser humano, todo aquele que reconhece o Senhor como Senhor, né, como Salvador. E dentro desse ponto de vista, todos nós precisamos de teologia. E não somente as mulheres precisam de falar dos aspectos da feminilidade bíblica. Não. Eu sou muito fã de uma pessoa que fala muito de feminilidade bíblica,
criação de filhos, que é a Simone Quaresma, você deve conhecer. A gente é amigos, né? Nós somos amigos, né? A gente é amigo. Mas ela sabe de teologia pra caramba. Se você perguntar para ela sobre todas as áreas da teologia sistemática, de todas as áreas, ela sabe muito mesmo. É claro que o foco dela é falar sobre criação de filhos e feminilidade, que é a aplicação que ela atribui da teologia. Mas, até para você falar de feminilidade, para você falar de criação de filhos, para você falar, sei lá, da glória de Deus na cozinha, ou de que quer que seja, você vai precisar de boa teologia, conhecer teologia bíblica, conhecer teologia sistemática, conhecer teologia aplicada. Isso é fundamental para todo ser humano, né? Isso é básico, inclusive para as mulheres. Eu conheço tanta mulher que está dedicada aos estudos teológicos aí. Tinha uma menina na minha turma, a Tamires Ribas, né? Que ela da Igreja Batista do Discipulado, ela manja muito de teologia, assim, aprendi pra caramba com ela, a gente conversa pra caramba com isso. Você tem a Norma Braga falando sobre teologia, você tem muitas mulheres, fora então, poxa, muitas mulheres falando sobre teologia, e eu incentivo, assim, muito pelo contrário, eu acho que tem que saber mesmo, tem que saber sobre todas as áreas, de teologia bíblica, de tudo, né, de ter a Bíblia sobre o seu domínio. Agora, como você vai aplicar isso, aí é contigo, né? Sei lá, eu vou focar no ministério em feminilidade, eu vou focar no ministério como professor de teologia sistemática, eu vou focar no ministério, sei lá, enfim, isso aí já é outra coisa, mas a base teológica é ainda mais um problema, porque eu não quero falar de feminilidade, embora eu fale. Eu não quero falar de beleza, famílias e filhos. Eu não quero. Eu quero falar de Éden e não ser chamada de herege porque eu falei uma coisa diferente do que você está acostumado a ouvir. Eu quero falar de glória de Deus, não dentro da esfera familiar. Eu quero falar de glória de Deus falando da soteriologia. Eu quero falar de Apocalipse. Eu quero falar sobre todas as coisas sem ser olhada torto porque eu sou mulher. E eu preciso choramingar sobre isso, sim. Porque tem hora que enche o saco. Porque eu tô há anos... Cara, eu não comecei a estudar ontem. Eu tô há anos estudando. O meu mestrado tá se finalizando agora em teologia sistemática e eu vou começar outro. Eu exijo que as pessoas olhem com compaixão. No mínimo, compaixão mesmo. De você me chamar depois da live e falar assim, Vivi, olha só, deixa eu te falar um negócio. Aquilo lá que você falou, assim, vamos conversar um pouquinho mais para eu poder entender melhor o que você está falando, porque não está coerente com a teologia que a gente está vendo na sei lá onde. Entende? É só ter compaixão com as mulheres que estão tentando sair de um lugar que nós estamos fadadas há séculos, que é a cozinha ou a diaconia da igreja. Eu não quero púlpito. Eu não sou pastora, presbítera, eu não acredito nisso. A Bíblia não autoriza mulher sendo líder de igreja nenhuma. Mas nós temos o dom de mestre. Nós temos o dom de ensino, porque Cristo dá. E a gente tem que saber exercer isso com piedade, com mansidão, com muito cuidado para a gente não querer ser igual aos homens, porque a gente não precisa de igualdade. Nunca foi uma premissa de Cristo. Direitos iguais não é uma premissa do evangelho. Não é. Igualitarismo. Cara, serviço. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser grande no meu reino? Sirva. Não tem nada de igualdade nisso, não. Humilhe-se para você ser exaltado diante do meu Pai. Onde é que tá a igualdade nisso daí? Agora, a gente precisa começar a desenvolver compaixão para olhar para essas mulheres que estão tentando sair da margem da teologia boa, da teologia reformada boa, gorda, que enche os olhos, que, sabe, que destrincha uma confissão de fé com orgulho, com prazer, com deleite. E parar de chamar essas mulheres de qualquer nome que seja, porque elas estão falando uma coisa que se fosse um homem falando, ninguém questionaria. Porque um pastor vira teólogo, virando a esquina da igreja dele, ele é teólogo, professor de seminário. Sem ter passado por um seminário, sem ter estudado numa escola de teologia. Agora, para conseguir ser professora num seminário, eu tenho que chegar no doutorado, meu bem.
Porque menos que isso, lugar nenhum vai querer ouvir o que eu tenho para dizer. E isso é muito sério. E eu não estou falando aqui de feminismo. Eu estou falando de respeito, de É. misericórdia, de graça, de nós exercermos isso uns para com os outros. Infelizmente, a gente ainda tem que falar sobre isso. E eu não gosto de falar sobre isso, porque eu pareço uma feminista maluca falando. E eu não sou. Eu abomino o movimento feminista. Porque aquilo é do diabo. Mas eu preciso ser respeitada também. Eu não posso admitir a possibilidade de estar dedicando 16 horas do meu dia para estudar e ensinar e ser desrespeitada por qualquer um que seja. Mas são opiniões, a gente não pode nem, Mas não vai sabe? acontecer aqui. Eu não vou deixar, porque é feio, porque isso não é Cristo. E essa pessoa que comentou que eu sou herege não foi a primeira, Mai. Não foi a É, mas, primeira. mas é assim, é uma coisa, infelizmente, quem está botando a cara aí para fazer um bom trabalho, né, como você tem feito muito bom trabalho mesmo. Não estou falando aqui para, sei lá, puxar seu saco, né, nada disso não, porque eu reconheço o seu trabalho, eu vejo que você tem feito muita coisa bacana e ajudado muitas pessoas, não somente mulheres, mas muita gente que usufrui aqui da página, dos seus encontros que você faz de leituras. Eu até ressaltei isso esses dias aqui no meu Instagram, né? Isso, né, você está trabalhando. Quem bota a cara na janela, né, tá sujeito a pedradas, né? Não tem jeito. Isso é uma coisa, infelizmente, normal. Eu lembro que o Dr. Eber, quando ele quando ele fala, por exemplo, da questão do céu, né, que é uma questão bem diferente do que muita gente está acostumado a ouvir, sobre essa ideia de ressaltar não somente a nossa espiritualidade, a nossa parte santa, perfeita, glorificada, mas também a nossa parte humana. Por exemplo, quando ele fala que nós dormiremos no céu, né? Ele fala isso, que Cristo está dormindo no céu, Cristo precisa comer no céu, que Cristo tem fome, né, no céu. Ele fala essas coisas. E muita gente chama ele de herege por isso, né? Assim, quando a gente bota a cara e fala um negócio desse, que não está no âmbito comum, né, das pessoas pensarem, a gente está suscetível a esse tipo de condenação e julgamento. Isso só, para mim, só me faz crescer. Só me faz crescer Não, e porque... assim, ó, eu não sou vítima, não. Eu não tô me botando Não, de vítima, não. Só a gente tô entende. ressaltando que eu não vou ser silenciada por ninguém. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E foi muito engraçado que eu fiz uma live semana passada e eu tava falando justamente sobre essa não perfeição plena de Adão e Eva. E eu falei, meu, você acha que Adão não sentia dor quando ele topava o dedinho mindinho dele na árvore? Ele tinha um corpo com músculo. Então ele sabia o que era bem e mal. Ele sentia dor, ele topava o mindinho na árvore, igual a gente topa o mindinho na quina do móvel. E um pastor começou a me xingar de tudo que era nome no chat. Eu cheguei a questionar o que eu disse. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu tô errada. E olha como Deus é misericordioso. Eu achei uma playlist de pregação do reverendo Eber, do Dr. Eber, e eu comecei a assistir assim, à toa. Comecei a assistir. E eu parei justo numa pregação em que ele fala. Meu, ele usou as mesmas palavras. Ele falou assim: você acha que Adão não sentia dor batendo um mindinho no pé da árvore? Eu falei: não acredito que eu tô ouvindo ele falar isso, Senhor, obrigada. Porque as pessoas duvidam tanto de nós, especialmente nós mulheres, e eu não tô me vitimizando, eu tô constatando um fato, que coloca em dúvida aquilo que a gente está aprendendo, a teologia que a gente está fazendo, o entendimento que a gente está tendo do Senhor nas Escrituras. Uhum. Então, assim, Mas eu vou te cuidado. falar, as pessoas duvidam dele também. Eu já vi, ó, eu vou te recomendar um vídeo que ele dá. Ele, reverendo Ageu, presbítero Solano Portela, devo estar esquecendo de alguém, não lembro. Uma roda no JMC, onde eles falam sobre cristologia e falam sobre essa ideia, né, da habitação perfeita do ser divino com o ser humano, né?
E ele ali, se você descer os comentários para ver, ele fala todas essas questões. Você vai ver que muita gente xinga, chama de herege. Isso Faz parte, Maico. Você tá me faz dizendo que eu vou ter parte. que suportar isso pra sempre? Ó, se esses caras, né, doutores, né, famosos, que são super respeitados, né, tomam esse tipo de pancada, quem dirá seres normais como nós, né? Eu acho que eu tô E na doída. frente desses caras eu me acho um nada, Nada. sinceramente. Não, esses caras são realmente fantásticos. Então, se as pessoas acham eles tacam pedra nesse ponto, não tem por que não tacar também pessoas comuns como nós. Eu Isso é acho que é normal. E às vezes a gente está falando uma coisa, mais uma vez, né? E às vezes a gente não consegue esclarecer. Gente, é muito difícil. A gente está falando de teologia. A gente está falando de debates que duraram, tem mais de 2000 anos, pessoas discordando até hoje. Então, às vezes você quer transparecer uma coisa, mas você fala de uma outra forma, aí acaba que a pessoa entende uma outra. Aí a pessoa já não tem uma formação legal, aí pega aquilo ali e acaba distorcendo tudo, aí você tem que fazer uma live da live para explicar aquilo que você estava tentando. E aí você vai estudar, vai procurar se aperfeiçoar para procurar transparecer, esclarecer um pouco melhor, transmitir a mesma coisa que está na sua mente, mas de forma mais clara para que as pessoas possam compreender. É uma doutrina muito difícil, né? Não é a gente está falando do ser de Deus, é uma coisa a gente tem que falar com muita humildade, com muita de cabeça prostrada, pensando que realmente só a graça de Deus para nos fazer compreender, né, da forma como Ele quer. A gente não vai compreender todas as coisas, mas saber a sua vontade para nós, em conhecê-lo da forma como Ele deseja, é uma coisa que a gente precisa assim ter muito cuidado e muita reverência, né? A gente está falando do ser de Deus, né? Qualquer pessoa Muita de Deus, então responsabilidade. Porque a gente muita não abre uma responsabilidade. live numa segunda-feira, 10 horas da noite, pra ser irresponsável com aquilo que a gente está dizendo. Eu acho que eu tô É. doída porque de uns tempos pra cá, parece que os malucos me encontraram. E aí eu tô sofrendo umas represálias que estão me. De vez em quando me dá uma incomodada. Mas Ó, tudo bem. Só precisava pra dizer. galera aqui, só queria recomendar esse livro aqui, do Verdadeiro Evangelho do Paul Washer. Eu acho que é um livro bem curtinho, um livreto, que eu acho que vai dar uma boa assim, base, sabe? Sobre morte de Cristo, por que ele tem que morrer, sobre o fato de Deus ser bom e nós não sermos, a sua justiça tem que ser cobrada de nós pecadores, como que Cristo satisfaz essa justiça morrendo em nosso lugar. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar sempre, né? Ele não morreu apenas por nós, porque ele morrer por nós me dá a chance de escolher ou não. Aí morreu por nós, mas eu não quero receber. Mas quando ele morre no nosso lugar, não há mais nenhuma dívida que nós devemos pagar, porque toda essa dívida já foi paga, né? Então, a gente já recebeu isso, a gente está sendo chamado, vai ser chamado, né? Como Romanos 8:28 fala, a gente vai ser santificado, a gente vai ser glorificado, e não há dúvida nenhuma disso. Então, gostaria de recomendar isso para as pessoas que estão iniciando, né? Eu acho muito importante. Tem um outro livro aqui do John Murray, que é Redenção da Cultura Cristã, que é muito bom também sobre essas questões que são Você indica fundamentais, né? atributos de Deus? Indica Oi? alguns atributos de Deus? Ah, o Ser de Deus, Dr. Hebe, para mim é o grande, mas são calhamaços, né? Tem o livro do, deve estar por aqui, que é Os Atributos de Deus do A.W. Pink. Esse Ah, livro, tá. Esse aqui, ó. tá aqui em algum lugar, mas não vou achar. Achei. Esse, Editora Pérez, esse livro aí, surreal, né? Ele tem em 2 volumes também, né? Tem uma edição que é em 2 volumes dele. Ah, não sabia. É mais Não sabia. antiga. E tem esse aqui. Certo? Esse livro, fantástico. Então é isso, E é querido. fininho, acho que custa 20 e poucos 20 reais. e poucos Assim, reais. É muito barato mesmo. É muito muito barato. barato. Vale a pena. Fácil de E achar. qualquer temática boa, assim, né? Você vai lidar com isso aí. Gente, tem muito livro sobre isso, hein? Porque eu já pesquisei muito sobre isso. Tem muito livro sobre isso. Muito livro, muito livro. Muita coisa boa para poder ler e depende do nível de cada um, né? Eu, para recomendar um livro assim, eu sou muito cuidadoso, porque dependendo do livro, né, do nível da pessoa, às vezes você está jogando muita água e vai matar a planta. Então é Mas importante aí, começar devagar. por isso que eu sempre indico o do Dr. Eber, porque é simples. Ele começa do básico, falando de imanência de Deus,
de existência de Deus, de fé em Deus. Aí ele vai do básico, do beabá mesmo. Por isso que é um livrão, porque ele vai do beabazinho até a carne, né? Quem fala melhor de cristologia, para mim, é o Dr. Heber Campos, tanto pai quanto filho. Né? São, assim, para mim, são os meus prediletos. Nessa área de cristologia não tem ninguém. Michael, muito obrigada pelo seu tempo. Sei que você está. Eu que agradeço, foi um prazer. Manda um beijo para sua esposa. Deixa eu mandar também um beijo para ela, para Ana Eva, que já deve estar dormindo essa hora, né? Então, ó. Mas já registra aqui. Como é que é? Mas daí já registra aqui o beijo. Ela tá dormindo, mas tá dado. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada Eu que agradeço por o convite. você estar aqui. Mais uma vez me ensinando, caminhando comigo, me admoestando, me exortando. Eu gosto muito do nosso relacionamento porque ele é ferro afiando ferro. E isso me ajuda a crescer. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Eu acompanho esse perfil, né? Desde que, sei lá, você tinha 1.000 inscritos, eu acho. 1.000 inscritos, não, 1.000 seguidores, por aí, né? 1.000 alguma coisa. Então, eu estou acompanhando, né? E eu vejo muito bem o que você tem dito, o que você tem pregado, a base da sua teologia. E é bênção na vida da igreja, as pessoas têm aprendido, têm trazido pessoas para os caminhos do Senhor, e que Deus continue te usando para a glória dele, né? Que o nome dele seja glorificado, tanto de coisa que você conquistou, né? Agora estudando aula no Jonathan Edwards, fazendo mestrado com o Dr. Heber, são coisas assim que, sabe, é para quem persiste, para quem luta. Então eu, como muito menor que você, né, infinitamente menor, eu realmente estimulo a prosseguir, né, a estar blindada para tomar essas pedradas que são boas, sabe? A gente sabe muito bem que nos faz crescer, e levantar a cabeça e prosseguir, estudar mais e prosseguir estudando mais, porque o objetivo não é a nossa glória, mas é conhecer o Senhor, né? E se ele foi humilhado, se ele foi massacrado, quem somos nós para não sermos também, né? É verdade. Aqui mulher é mais sensível, né, Marco? Eu tenho 2 em casa agora. Hã? Eu tenho 2 em casa agora. Pois é, então já vai se acostumando. A gente dá uma choramingolinha de vez em quando. Desistir? Nunca! Mas a gente dá uma choramingadinha de vez em quando e pede misericórdia. Tenham misericórdia, por favor, porque é chato demais isso aí. Obrigada, tá, meu querido? Muito, muito obrigada. É um prazer. É uma honra para mim ter você aqui, tá bom? Nunca se esqueça da minha amizade por você. É verdadeira, é sincera. Eu estou à tua disposição para o que você precisar, tá bom? Obrigado. Recíproca é verdadeira. Beijo, beijo, gente. Até. Obrigado. Tchau.